Amém. A paz do Senhor a todos. Estamos estudando o Sermão do Monte. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7, já está no finalzinho. O capítulo 7, os versos 13 e 14. Capítulo 7, os versos 13 e 14, que está escrito: Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga, é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Então Jesus aqui ele está falando que a vida cristã ela é comparada a um caminho. E que esse caminho tem uma porta, tem um início e tem um destino. E existem dois caminhos, é o que ele está mostrando aí. Que tem duas trajetórias e também dois finais. E ele mostra aqui que você observe o final. Então ele está falando sobre duas portas. Ele diz que o caminho estreito leva à vida. E ele diz que ele dá um conselho, entre por esse caminho. Ele incentiva você a escolher o caminho estreito, o caminho de renúncia, o caminho que é difícil. Ele está aqui incentivando. E quem é sábio segue o conselho do Criador, não é? Tem a porta larga, que muitos entram por ela. Essa porta conduz à perdição, foi o que Jesus falou. É nessa porta e nesse caminho não exige arrependimento, não exige renúncia nenhuma, você faz o que você quer. Nesse caminho largo, a mentira faz parte, o adultério faz parte, a falta de amor ao próximo faz parte desse caminho, a idolatria faz parte também. Mas o caminho estreito exige de nós arrependimento e mudança de vida. Aí Jesus diz: entrai pela porta estreita. Então Jesus está dizendo que a vida cristã ela é comparada a um caminho que tem uma porta. E quem é essa porta? Ele falou, né? Eu sou a porta, em Mateus 10, 9. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, há um caminho, e esse caminho tem uma porta, tem um início. Tem um início e tem um destino. A porta é uma experiência com Jesus. Quando Jesus diz eu sou a porta, você tem uma experiência com Cristo. E você entrega a sua vida a Jesus. Então, mostra aqui que há dois caminhos, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus ele nos deu o direito de escolha. Nós sabemos disso, a palavra de Deus mostra isso. Então somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências dessas escolhas. Você não tem como escapar de uma escolha errada que você fez e você faz sabendo que não está fazendo o que Deus quer. Em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio 30, 19. Está escrito: Hoje tomo o céu e a terra
por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Deus, ele coloca dois caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte, um caminho que conduz à perdição e um caminho que conduz à salvação. Mas ele dá um conselho aqui, né? Ele dá um conselho. Eu vou aconselhar vocês, escolham a vida. Escolham o que eu coloquei aqui e obedeçam, para que vocês possam prosperar, para que vocês possam ter vida. Então, escolher é uma responsabilidade que Deus nos deu. A gente pensa que a gente pode fazer o que quer. Não. Ele nos deu o direito de escolha, mas é uma responsabilidade que Ele vai prestar conta do que você escolher. E nós temos que confiar que aquilo que Deus fala na sua palavra é o melhor para nós, porque Ele é fiel. Porque sabemos que Ele quer o melhor para nós. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós temos que ter essa confiança. Apanhando um pouquinho aqui no celular. Deixa eu abrir aqui. Isaías, o livro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 19. Está escrito: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então, a vontade de Deus é o perfeito para nós. Você seguir o que está na palavra de Deus é a perfeita escolha. Porque ele diz assim: se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então, há um caminho largo, que é um caminho com facilidade, que a maioria escolhe esse caminho por causa da facilidade. Jesus disse que amplo e largo, porque não precisa de renúncia, porque é fácil, é muito fácil. Mas Jesus, ele sempre falou que para segui-lo requer renúncia. Jesus sempre falou que para viver como Ele quer vai existir perseguições. Ele disse que sofreríamos oposição. Ele disse que sofreríamos perseguições. Então, quando nos posicionamos a favor de Cristo, ficamos contra um sistema do mundo, né? Esse sistema que é contra as Escrituras Sagradas. E esse posicionamento não é fácil, é difícil. Esse posicionamento requer renúncia. Em Mateus 10, 19, Jesus ele fala isso. Mateus 10, 19. Requer renúncia. Então, e quando entregarem vocês, não se preocupe quanto e como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Jesus está mostrando aqui que eles seriam perseguidos demais. E o 39, ele disse: quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Jesus mostra que existe uma renúncia. Jesus mostra que para segui-lo não é fácil. Para obedecer a Deus requer renúncia. Então temos que fazer a vontade de Deus, porque temos que enxergar o fim do caminho. Temos que enxergar o que é eterno. Às vezes nós temos olhos só para o que é agora. Mas Jesus mostra
nessa palavra aqui, nessa passagem, que diz assim: olhem para o final, não olhem só para o caminho que vocês estão caminhando, não. Olhem para o final, que existe uma consequência. Um conduz à vida e o outro conduz à morte. E você pergunta: onde eu vou terminar? Onde eu vou terminar? Na vida ou na morte? Na salvação ou na perdição? Então Jesus falou que quando escolhemos o caminho, escolhemos também o destino. Em Lucas 13, do 23 ao 28, Jesus ele é muito claro aqui. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? E Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Ele começa a dizer: exige esforço. Esforcem-se. Não é fácil, mas é a melhor escolha. Ele diz assim: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do mundo de Deus, mas vocês lançados fora. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É você fazer aquilo que Deus não aceita. É algo que se tornou tão normal na sua vida, que já é uma cultura deste mundo, fazer o que Deus não quer. Isso já virou uma iniquidade na sua vida. É uma vida longe da vontade de Deus. Então, no caminho largo, você pode fazer tudo, menos entrar no céu. E Jesus, ele diz aqui, que a porta vai ser fechada. Ele diz que ele é a porta, né? Por enquanto, ele é a porta, ele é a salvação. Mas essa porta que é Cristo, um dia não haverá mais. Ele está dizendo aqui que essa porta um dia vai ser fechada. E muitos vão clamar. Muitos vão pensar que tem comunhão com Ele, como diz aqui. Mas comíamos contigo, isso significa comunhão. Você pensa que você tem comunhão com Jesus, mas Jesus não tem comunhão com você. Mas todos os dias tu ensinava nas nossas ruas. Você vai, você escuta a palavra, você frequenta a igreja, você escuta a mensagem, mas você não tem comunhão com Cristo. É o que Jesus diz aqui. Mas o que leva você a saber se você tem comunhão ou não com Ele? Se você pratica a iniquidade, se você vive no pecado, se você vive longe da palavra de Deus, porque Ele disse aqui: vós que praticais a iniquidade. E mostra que essas pessoas estão sendo enganadas, infelizmente, né? Pensam que tem comunhão com Jesus e não tem. Em Mateus 15:8, Jesus falou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então tem pessoas que louvam, que honram ao Senhor e pensam que tem comunhão com o Senhor, mas vivem numa vida fácil, numa vida de pecado, num caminho largo. E Deus não aceita isso. Sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus requer renúncia, separação.
Então não tem como você dizer que tem comunhão com Deus se você vive praticando o que Ele não aceita na palavra dele. Então essas pessoas vivem num caminho largo, não renunciam nada, têm uma vida de pecado. E Jesus quer que a gente conheça a sua palavra e que a gente viva a sua palavra. Porque Ele diz, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todos o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai que está no céu? A palavra de Deus. Em Tito 1,16 está escrito: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Então você abre a sua boca, você afirma que conhece a Jesus, você afirma que conhece o Senhor, mas você ao mesmo tempo o nega pelas suas obras. É o que está mostrando aqui na palavra de Deus. Mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Quais escolhas você tem feito? Que você possa fazer essa pergunta a você. Você está agradando a Deus? Se você o ama, você procura agradá-lo. Mas se você escolheu o caminho errado, dá tempo de se arrepender. Escolha a vida. Escolha Cristo. Caminhe na sua palavra. E que nós possamos escolher o caminho da renúncia. Porque o nosso Deus, Ele é galardoador. Ele vai nos recompensar muito bem. Quando renunciamos aquilo que o desagrada. Quando renunciamos aquilo que Ele não aprova. Quando pregamos o que Ele prega, o que Ele fala, a sua palavra. Quando falamos o seu evangelho. E quando nos separamos. Sede santos, porque eu sou santo. Que possamos testemunhar do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.